Bom, esse vídeo aqui é uma virada de chave, não só nesse canal, mas também na sua vida. Porque com esse vídeo eu vou te mostrar como eu sinto a presença de Deus na minha vida. E provavelmente você vai perceber que na sua vida também é assim. Eu vou passar por uma série de assuntos que não estão conectados, mas depois nós conectaremos todos os pontos. E você vai entender como algo externo, como por exemplo um criador, interfere diretamente na sua vida e nos acontecimentos que estão ao seu redor. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o Pizza Day. E o Pizza Day é sobre o Bitcoin, mas o que que eu quero que você entenda aqui? Em determinada época depois do lançamento do Bitcoin, um cara chamado Laszlo Hanieks trocou 10.000 bitcoins por duas pizzas, e essa é conhecida como a primeira troca envolvendo o Bitcoin. O que que você tem que entender disso aqui? Hã, esse cara que fez essa compra com bitcoins, até hoje ele recebe milhares e milhares de criptomoedas nas suas carteiras, na sua wallet. E por que que isso acontece, pessoal? A maioria das pessoas vai achar que esse cara foi um idiota, porque ele acabou comprando pizza com 700 milhões de dólares. Só que o fator que você tem que entender aqui é que as pessoas são muito gratas a esse cara, porque se ele não tivesse feito essa primeira compra, provavelmente o Bitcoin não valeria o que ele vale hoje. Então, depois que ele fez essa compra, o assunto teve um hype, saiu em vários locais, jornais, televisão e por aí vai. E isso, com certeza, ajudou o Bitcoin a se tornar o que é. Então, a gente tem aqui dois pensamentos. O primeiro pensamento é o do cara que fala: nossa, esse cara é um idiota, ele fez essa compra e ele perdeu milhões de bitcoins. E esse é o cara que só enxerga um palmo na própria frente, ele não enxerga muito sobre o mundo. E a segunda pessoa é a pessoa que fica muito grata por isso e que comemora o Bitcoin Pizza Day, sempre nos dias 22 de maio. Então, você entende que o Bitcoin só é o que é hoje por causa de um acontecimento envolvendo aqui esse rapaz chamado Laszlo Hanieks, ok? Eu quero que você entenda esse conceito para que você veja que muitas das coisas que acontecem ao redor da sua vida, elas são coisas extremamente aleatórias, só que só depois de muito tempo você consegue juntar os pontos, ok? Outra pessoa que mostrou esse conceito, na verdade eu vi esse conceito pela primeira vez e isso mudou a minha vida, foi com o nosso querido Steve Jobs. Steve Jobs fez uma palestra, se eu não me engano, na Universidade de Ohio, e lá ele falou para os alunos, né, ele palestrou para os alunos que estavam se formando. E lá ele disse que muitas vezes acontece uma parada na sua vida e você não entende por que está fazendo aquilo. Só que lá na frente uma outra coisa, conecta com isso. O caso dele foi na Apple, numa época onde ele tinha visto ali os computadores Windows, e ele falou: "Cara, o Windows é bom, mas eu posso fazer melhor". Durante a faculdade dele, ele matava algumas aulas do próprio curso dele, ele saía do curso dele, ia para uma outra sala ver aulas de caligrafia. Olha que loucura. Então, lá no tempo da faculdade, o cara saía da própria aula para ver aula de caligrafia. Se você para analisar, você fala: nossa, que cara idiota, ele tá numa das melhores faculdades do mundo, só que ele tá matando a aula do curso dele para fazer aula de caligrafia. E aí você entende que depois de vários anos, quando ele chegou na Apple, ele redefiniu todo o design da marca baseado não só na caligrafia, mas na estética que os equipamentos Apple tinha. E esse é o grande diferencial da empresa até hoje, a estética dos equipamentos. O Windows naquela época era uma máquina mais rústica. A Apple fazia máquinas mais amigáveis para as pessoas que estavam utilizando. Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele fazia uma coisa extremamente idiota lá atrás, só que lá na frente ele usou essa coisa idiota para criar uma marca respeitada no mundo inteiro. Ou seja, ele não sabia que ele ia fazer isso. Simplesmente ele conectou
pontos que estavam bem distantes na linha do tempo da vida dele. Eu sugiro fortemente que você veja essa entrevista, ela é absurda, tá bom? E vai ser até melhor para você entender o que eu tô falando. Mas voltando do ponto, muitas vezes na sua vida você tá fazendo uma coisa e não sabe por quê. Só que você sente no seu interior que você deve fazer aquilo com toda a sua força, com todo o seu amor. E você não sabe por quê. Aparentemente aquilo é uma perda de tempo. Só que lá na frente, de alguma forma, você vai usar esse conhecimento para fazer alguma coisa útil, ok? Não só na questão financeira, mas até os seus relacionamentos, as pessoas com quem você se importa lá na frente, elas participam de outras maneiras da sua vida. Bom, já falamos do Pizza Day do Bitcoin, já falamos do nosso querido Steve Jobs. Agora, tem um vídeo muito bom sobre isso que eu recomendo que você assista, que é o vídeo do Abraham, onde ele pergunta sobre a existência de Deus, mas eu vou te passar um resumo. Existe a teoria, não é uma teoria, mas é uma história do dragão em minha garagem. Existe um dragão na minha garagem. Esse dragão não faz barulho, eu não consigo ver porque ele é invisível, ele é incorpóreo, ele não pode ser tocado. Basicamente, o dragão tá lá na minha garagem, mas só eu consigo observar ele na minha garagem. Se eu mostrar pra outra pessoa não consegue ver. Carl Sagan se pergunta: qual é a diferença do dragão estar na sua garagem se ninguém pode ver a não ser você? Bom, Carl Sagan usa essa história para falar sobre o ceticismo. E principalmente, muita gente utiliza para falar sobre religião e a existência de Deus. Se você sente a existência de Deus na sua vida, não importa se você não pode provar, se ele é invisível, se ele é incorpóreo, se ele não se comunica, não importa, porque o que vale é a sua experiência. E é isso o que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Durante a minha vida, aconteceram muitas coisas onde eu simplesmente pude conectar os pontos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu fiz uma faculdade de um curso de saúde, beleza? Então eu me tornei pesquisador. Lá no segundo ano, no segundo semestre da faculdade, eu fui procurar estágio. Nisso que eu fui procurar estágio, tinha uma lista de 49 pesquisadores. Desses 49, apenas uma pesquisadora aceitou ter um estagiário, que seria eu. Então, os outros 48 nem responderam o meu e-mail, nem se davam ao trabalho. Aí eu passei na entrevista de várias pessoas, eu fui um dos que passou na entrevista, e eu comecei a trabalhar nesse laboratório. Curiosamente, esse laboratório era sobre virologia. Então aí você já vai pegando. Então eu entrei numa faculdade na área da saúde, depois eu entrei num laboratório de virologia. Depois esse assunto morreu na minha vida. Então eu sabia que eu estava fazendo um estágio, eu trabalhava pra caramba, trabalhava de graça. Era muito foda, eu trabalhava de graça. E eu fiquei nisso por muito tempo. Alguma coisa em mim dizia que não era pra eu sair daquele local. E realmente eu não saí, eu fiquei lá até o final da faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tava muito, muito mal financeiramente. Eu precisava muito de um trabalho. Só que aí acabou a faculdade, o estágio também não me pagava. E, pasmem, a gente teve uma pandemia de virologia. Então, uma pandemia de um vírus. E, cara, foi um absurdo porque um mês depois eu tava trabalhando. E ok, eu não fico feliz por ter acontecido uma pandemia. Eu preferia que não tivesse. Inclusive, eu perdi pessoas importantes por causa da pandemia. Mas olha que louco. Por causa de uma escolha que eu fiz lá atrás e por causa de eu ter sido... Por causa de uma pessoa ter respondido um e-mail meu, eu entrei nessa área de virologia e fiz a faculdade sobre isso. E depois de não sei quanto tempo, tava muito precisando de dinheiro e o mundo tava precisando de virologistas. Vocês entendem como as coisas, de alguma forma, elas vão se encaixando na sua vida? Imagina se eu não tivesse aceitado trabalhar naquele estágio de graça. Eu aceitei trabalhar de graça porque de alguma forma eu sabia que aquilo seria importante.
Imagina se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu terminaria a faculdade e sei lá o que eu faria da minha vida. E, cara, esse foi só um ponto que se conectou, mas na minha vida tem vários exemplos de como isso aconteceu. Um outro exemplo é sobre o YouTube. Eu criei canais no YouTube, hã, em 2018 e eu tentava de tudo e nada dava certo. Depois que eu fui pra faculdade, já contei essa história pra vocês, eu fui pra faculdade, conheci o meu professor de estética e o cara era um gênio do marketing. Tudo que eu aprendi com aquele cara, eu apliquei nos meus novos canais e depois disso tudo começou a dar certo. E você vê que um assunto é muito distante do outro, por exemplo, eu desisti, meio que desisti do YouTube, deixei de lado. Aí eu fui pra um outro lugar que não tinha nada a ver com o YouTube ou ganhar dinheiro com a internet ou marketing digital. Só que lá eu conheci uma pessoa e eu, sinceramente, eu era o único aluno que gostava do professor, ele não gostava de ninguém. A gente acabou conversando bastante, eu aprendi coisas com ele que depois foram úteis pra mim. Cara, na minha vida tem várias, eu não posso dizer centenas, mas tem dezenas de vezes onde isso aconteceu. O exemplo do Steve Jobs, de alguma forma, está muito, muito fidedigno com a realidade. Tá, eu queria até que vocês dissessem se isso também acontece na vida de vocês. Porque, cara, isso acontece demais na minha vida e das pessoas que eu mais converso. Você faz uma coisa, não sabe nem por que tá fazendo, mas faz. E essa é uma das maneiras pela qual, principalmente a principal, pela qual eu sinto a presença de Deus na minha vida. Quando eu faço escolhas, não sei por que estou fazendo, muitas vezes eu faço de bondade, de coração, e muitas vezes eu faço de bondade de coração porque eu sei que existe alguém observando os meus atos. Eu já sinto isso, eu não sentia durante boa parte da minha vida. Só que de tanto conectar os pontos, eu acabei achando que, cara, essas coisas não são apenas coincidências. Não são. E é aqui que a gente entra, a gente volta, na verdade, pro dragão na minha garagem. Eu posso contar essas coisas pra você. Você não precisa acreditar em mim. Mas o que você tem que entender é que eu vejo o dragão na minha garagem. Eu sinto a existência de Deus na minha vida. Talvez você não sinta a existência de Deus na sua vida ainda. E talvez você já sinta a existência de Deus, só que você não quer aceitar. E um exemplo bem legal disso é o Nietzsche. O Nietzsche é o filósofo que trabalhou ali durante, no mínimo, 15 anos de sua vida para tentar refutar a crença cristã, a crença de um Deus. Nietzsche achava que o ser humano devia abdicar da religião e da existência de um Deus para se tornar uma pessoa melhor. E eu te pergunto, tudo bem, o Nietzsche era ateu e tá tudo certo. A questão é que Nietzsche viveu a vida inteira dele e inclusive morreu com demência de tanto pensar sobre esse assunto. Olha que louco. O cara viveu a vida inteira dele para refutar o Deus cristão. Cara, o Deus cristão participou ativamente da vida de Nietzsche. Vocês entendem isso? O fato de ele querer refutar algo significa que existe algo na vida dele para ser refutado. Então, é aquela história, parece idiota, mas é real. Se Deus não existe, em quem o ateu não acredita? E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Se algo faz parte da sua vida, se algo influencia você, é porque tem algo ali. Concorda comigo? Por exemplo, se eu tô gastando o meu tempo pra falar isso pra você, e por algum motivo você tá aqui assistindo, é porque existe algo por trás disso. Um dia você talvez vai refletir sobre esse assunto, talvez esse vídeo não vai fazer nada de diferença na sua vida e você vai simplesmente pegar aí os recomendados que o YouTube tá te recomendando e partir pra um vídeo que aí sim vai fazer sentido pra você, mas não importa. A questão é que todos na vida, uma hora, vão ter a oportunidade de conectar os pontos. E também vão ter a oportunidade de sentir a presença de Deus na vida de vocês. Uma hora vocês vão sentir. Inclusive, isso é bíblico. Não teria como as pessoas serem salvas se elas não tivessem a oportunidade de se conectar com Deus. E uma vez,
é a pessoa mais religiosa, mais não é vou falar mais cristã que eu conheço, mas a pessoa mais entendida do assunto que eu conheço, me falou uma coisa extremamente interessante, que era sobre, cara, você sentir a presença de Deus na sua vida é uma dádiva muito grande, porque a maioria dos cristãos, eles simplesmente passam a vida inteira sem sentir nada nas suas vidas. Eles não sentem a presença de Deus na vida durante o início e o final da vida. Só que eles continuam sendo cristãos. Olha que loucura, existe gente que não tem experiência nenhuma com Deus, mas é cristão do início ao fim. E existem pessoas que simplesmente têm uma experiência com Deus. E vai dela se ela vai aceitar aquilo ou não. No caso do Nietzsche, Deus era ativamente participativo na vida dele. A vida dele era para refutar isso. Na minha vida, eu sinto coisas sutis sobre pontos que eu não entendo no momento, só que no futuro eles se conectam. E eu não acredito que seja coincidência. Alguns vão ser mais. Como que eu posso dizer? Alguns vão ter experiências um pouco mais radicais, visões, milagres e coisas do tipo. Mas no final, não importa. O que importa é que se você sente, existe. Se você não sente, não existe. Pelo menos ainda. Bom, eu queria fazer essa reflexão com vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma. E vejo vocês no próximo vídeo.